Olá, pessoal. Nós, nas atividades de língua portuguesa dessa semana, vocês vão fazer as atividades das páginas 106 e 107. Tem uma história em quadrinhos do Titi e algumas perguntas. A primeira atividade depois da leitura é sobre onomatopeias. Mas o que seria isso? São formas de representar os sons. Pode ser sons de animais, de objetos, sons humanos. Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui, ó. A gente tem o som de um objeto ali que é o sino, mas a gente poderia ter o som do relógio. Como que a gente representaria esse som num texto? Então, a gente usa algumas letras, algumas coisas que a gente sabe que está representando aquele som. Aqui a gente tem alguns sons humanos, né? De engolir, de mastigar, de chorar, né? São representações dos sons. É uma palavra? Não, é uma representação do som. Quando a gente vê isso, principalmente em histórias em quadrinhos, a gente sabe que essas letras estão representando um som. Então, de animais, né? O leão, uau, o tigre, né? O macaco. Então, tem as onomatopeias que representam os sons dos animais. Aqui eu tenho alguns exemplos que vocês podem parar o vídeo e olhar com calma. Então, a atividade é essa história em quadrinhos do Titi. Se fôssemos contar essa história num texto, como ela ficaria? O despertador de Titi tocou. Ele acordou, levantou, bocejou, escovou os dentes e vestiu o uniforme. A gente pode observar que todas as palavras destacadas são verbos. Verbo, então, é uma classe de palavras que designam ação, estado da natureza ou sentimentos, né, emoção. A gente pode observar que o verbo ele muda de acordo com o tempo. Se isso aconteceu hoje, ontem ou se vai acontecer amanhã. Ele muda também conforme o número de pessoas que praticam aquela ação. Se sou eu faço, eu fiz. Agora, se sou eu e mais alguém, nós fazemos, né? Então, o verbo ele vai ser flexionado por causa do tempo e da pessoa que está falando. Se é uma pessoa, se são mais pessoas ou se eu estou falando de alguém. No caso, o verbo que termina em U vai ser justamente quando eu estou falando de alguém. Então, na história do Titi, a gente está contando uma história que aconteceu com ele. Então, ele acordou, levantou, bocejou, escovou os dentes, ele se vestiu. Então, os verbos vão terminar em U quando se tratam da terceira pessoa, que foi ele que fez, né, no passado. E se fôssemos continuar contando a história do Titi, o Titi, ele tomou um café quentinho e depois beijou a mão de sua mãe. Porém, quando ele olhou o calendário, teve uma surpresa. Era domingo. Então é uma piada, né? Qual que seria a graça dessa história? Só para concluir, os verbos, então, na terceira pessoa, ele ou ela. No passado, sempre vão ser escritos
com a letra final U. Tocou, beijou, vestiu, tudo com U.